cumprimenta a mão da igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Esse amém pode ser mais forte para Jesus, amém? Glória a Deus. É uma honra estar aqui nesta noite. A gente, quando é convidado, a gente sempre está em preparação, não só pelo convite, mas sempre a gente tem que estar ligado no Senhor. Você nunca sabe a hora, o momento que Deus vai precisar de você. Então você sempre tem que estar em preparação. Mas quando a gente vai levar a palavra, há um compromisso mais ainda do que Deus já te cobra no seu dia a dia, amém? Glórias a Deus. A minha amiga me sabe muito bem, a Débora, o compromisso que eu tenho com o Senhor todos os dias. Eu tenho minha rotina de busca do Senhor, mas quando a gente vai preparar a mensagem, o Senhor ele cobra mais ainda do que ele já cobra no normal. Eu quero agradecer em primeira mão a oportunidade de Deus de estar aqui. O Senhor é fiel com as suas promessas e cumpre o que fala. Quando Ele me chamou para trazer a palavra dEle, Ele disse que me levaria a nações. E eu acredito que este ambiente também é uma das nações. Glórias a Deus. Então, quero agradecer a Deus por estar aqui nessa noite. Quero agradecer ao meu pastor presidente, que é o seu pastor também, Antônio Antaíde, nosso pastor Marcos Antônio, aonde eu congrego ali na cidade de Santa Bárbara. Sou grata a Deus por esses líderes espirituais que o Senhor me colocou em minha vida, amém? Glórias a Deus. Quero agradecer também a irmã Daniele pelo convite. Deus abençoe sua vida por estar me chamando aqui nesta noite. E eu sei que ela sabe, a irmã Janaína. O dia que eu sentei do lado dessa mulher no congresso que teve, como foi o Vista Alegre, o nome do congresso? Como foi? Eu não lembro, não sei se foi escolhidas, lapidadas, não lembro mais. Mas eu ouvi essa mulher louvar. Nossa, porque eu sentei, não que eu cheguei, eu sentei, depois que eu orei ali. Eu senti tanta presença de Deus, e eu sou uma mulher que profetiza para viver o que quer. E eu disse assim, Deus, um dia ainda vou pregar do lado dessa mulher. Está acontecendo hoje. Porque eu vi Deus usando ela lá na frente. Deus do céu, imagina, uma tocha lá da outra. Senhor da glória. E ela é bênção do Senhor. Você não sabe, mas eu profetizei aquele dia. Disse Deus, ela não tem noção, mas ela está entrando no meu sonho sem pedir se quer ou não, que eu sou dessas. Eu profetizo que Jesus realiza. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus, que Ele é fiel no final. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode abrir comigo no livro de Malaquias, capítulo 3. Livro de Malaquias, capítulo 3. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 3, verso 6. A irmã me deu liberdade para escolher o tema nesta noite. E o tema é Deus nunca mudou. Amém? Os louvores foi cantado pelo conjunto, pela irmã Janaína. Deus confirmou a palavra, confirmou o tema, e agora ela vai ser entoada, pregoada. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler, e se diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Mais uma vez: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te agradeço mais uma vez por estar aqui nessa noite. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, meus pecados, transgressões e iniquidade. Pai querido, Pai amado, perdoa as transgressões, iniquidades, sentimento, pensamento também, não só os meus, mas a tua amada igreja. Espírito Santo de Deus, Senhor, já está presente neste lugar e já está à vontade. Eu te convido, Senhor, meu Deus, a ficar mais à vontade ainda no nosso meio. Espírito Santo de Deus, enquanto estiver ministrando, toma minha vida conforme tu queres. Toma minha vida conforme a vontade do Senhor. Deus querido, Deus amado, enquanto estiver ministrando pelo teu poder, pelo teu Espírito, o Senhor venha visitar não só a nossa vida aqui hoje, mas venha também derramar a sua glória, porque o Senhor disse que quer visitar hoje a tua igreja com a sua glória. Espírito Santo de Deus, fica à vontade para tomar os teus filhos em poder.
gosto de usar fundo, porque o TDAH ele humilha a gente nessa hora, sabe? Aí não vai ficar nada na mente. Então, eu não uso fundo, eu não sei se os irmãos têm costume de colocar, mas eu não uso fundo, amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu peço a atenção de vocês agora em nome de Jesus. A palavra do Senhor nesta noite que Deus me colocou em meu coração, ali buscando ao Senhor na madrugada, consagrando, jejuando para o Senhor revelar. O Senhor me deu essa mensagem do profeta Malaquias, que o uso está em Malaquias 3, capítulo 3, verso 6. Antes de eu começar falando sobre este versículo que o Senhor não muda conforme o texto, eu quero trazer para você quem é o profeta Malaquias. O profeta Malaquias ele foi o último profeta no Antigo Testamento, atuando ali em Judá por volta de 430 anos de Cristo. Provavelmente na época de Neemias, ele confrontou a corrupção moral e espiritual e o desânimo dos judeus. Ou seja, o povo estava com dificuldade de buscar ao Senhor. Havia neles muita fraqueza e doença espiritual, e que nós chamamos hoje pelo nome preguiça espiritual. Faltava ânimo, vigor, motivação para o povo buscar a Deus. E neste momento, ele é levantado para poder trazer ali um confrontamento, para despertamento para o povo se achegasse ao Senhor. Após o exílio da Babilônia, chamado o povo ao arrependimento e anunciando aonde o Messias viria, trazendo o significado do nome o meu mensageiro. Aqui ele está dizendo que ele está trazendo o preparo ali depois de João Batista e outros profetas anunciando a vinda de Jesus Cristo. Ele está dizendo para o povo se posicionar, porque eles receberiam aquele que ensinaria a verdadeira intimidade e ensinaria que o Senhor não muda. Então ele continua trazendo o confronto para o povo do Senhor. E um dos principais aspectos sobre o profeta Malaquias é que ele viveu num período, glórias a Deus, ordenado pelo período persa do governo, após ali Ciro ter como pioneiro de trazer a salvação, a restauração do povo que estava sendo escravo na mão dos reis babilônicos. Então Ciro ele traz a libertação do povo. Depois de Ciro vem Dário, aleluia, glórias a Deus. Depois de Dário vem aquele que você conhece como rei Assuero, em hebraico como rei Artaxerxes. Então ele nesse período, ele vai confrontar dentro do período persa, mas consigo levando contigo a sã doutrina, não se corrompendo com os costumes babilônicos e permanecendo na palavra que Deus liberou, porque experimentou o poder de Deus e sabe que o que Deus libera não volta para trás. Após o retorno dele, glórias a Deus, os judeus do exílio, o templo já tinha sido reconstruído, mas o entusiasmo do povo já estava desfalecendo. O entusiasmo do povo
amor de servir ao outro. Servir uns aos outros, porque se todos forem fortes, vai se exaltar de si mesmo, porque a Deus forte, Deus chama ele para ser humilde. Então há uns fracos na fé, e no meio desse povo, Malaquias está dizendo: eu te confronto a voltar a caminhar de novo, a erar de novo, a jejuar de novo, a crer de novo, criar relacionamento com ele de novo. Ele te espera, ele te chama, ele te quer, acaba xandarama. Ele não me bota no mesmo lugar de antes, no quarto de oração, na igreja, quando marca, ele está esperando por você. O terceiro a se esfriar espiritualmente são os fortes da fé que Deus os chama, mas de tanta guerra que passa, de tanta luta, de tanta batalha, ele está tão machucado, que ele nunca abandonou a fé. Na verdade, ele só se esfriou. Ele não canta mais com aquela crença, ele não prega mais com aquela convicção. Ele vai à igreja apenas por ir, dizendo tão somente te agradecendo. Ele senta na cadeira, ouve o outro pregar, ele ouve
Malaquias está trazendo para eles. Volta a ter entusiasmo de novo. Volta a buscar no início aquilo que um dia se diminuiu. Volta a se aclamar de novo ao Senhor, porque o resultado virá. Porque quanto mais você está perto dele, não tem como a corrupção do mundo roubar a tua fé. Quanto mais íntimo de Deus você fica, mais você conhece quem Ele é. Quanto mais íntimo do Senhor você é, mais santidade você começa a viver. Quanto mais íntimo do Senhor você é, mais na sã doutrina você anda com Ele. Na palavra dele é revelada a você. Quanto mais íntimo de Deus você é, você não olha para o direito nem esquerda te duvidando a parar. Quanto mais íntimo de Deus você é, você vai bater na porta certa com o Senhor. Aquele que te dominou para ir para sempre espírita, para a macumaria, para a porta de tarô, cartomante. Não tem para esse. Quanto mais íntimo de Deus é, porque o nosso Deus revela, o nosso Deus fala, Ele não pensa de mãos humanas, Ele faz, Ele usa da maneira que Ele quer. Quando chama na palavra, quanto mais íntimo dele você fica, mais compromisso com Deus você quer. Quanto mais íntimo dele você fica, não tem dúvida que para no seu caminho. Quanto mais íntimo de Deus você fica, você sabe que é zelado por Ele. Quanto mais íntimo de Deus você fica, mais pentecostal você é. Porque a lenha não vai se apagar no altar, na chama que você tem buscado. Quanto mais íntimo de Deus você é, você nunca vai duvidar do tempo dele te agir. Quanto mais você buscar Ele, o tempo não vai na verdade te humilhar. O tempo vai amadurecer você espiritualmente. É isso que Malaquias está trazendo a mensagem para o povo. E o livro usa o estilo glórias a Deus de diálogo com perguntas e respostas, aonde Deus traz a resposta diante das indagações que o povo enfrenta, diante do profeta enfrentar aquele povo que vivia desanimado, não consegue, glórias a Deus, glorificar o nome do Senhor. Está na igreja, tem dificuldade da glória a Deus. Está na igreja, tem dificuldade da aleluia. Está na igreja, não consegue se entregar na hora do louvor. Não consegue deixar o Espírito Santo fazer o que quer. Como os irmãos são usados como instrumento. Não é diferente aqui não. Porque se não dá glória aqui, em casa também não dá. Se não tem aqui, em casa também não canta. Porque a igreja reflete aquilo que você vive em casa. Lavando a terra, chovendo de onda na praia. Quem é intimidade com Deus, ele fala no mistério, como faz comida. Ele trabalha falando no mistério. Ele dirige falando no mistério. Ele dá lugar para o Espírito Santo. E quanto mais é íntimo de Deus, o óleo diferente sobre a cabeça é derramado. Eu vou te contar um segredo. Quanto mais você dá glória a Deus, você exalta o nome dele. E o céu se abre com a unção sobre a tua cabeça. Quando você dá glória a Deus, Ele renova a tua força. Quando você dá glória a Deus, a tristeza vai embora. Não tem espaço para ansiedade. Não tem espaço para depressão. Não tem espaço para pecado. Não tem espaço para nada. Só tem espaço para encher dele, para encher da presença dele, para carregar a presença dele, para derramar ouro sobre a tua cabeça. Quando você está cheio, não fica só em você aquilo que é transbordado. O que você carrega tem que transportar na vida de alguém. Então, quando você não vê sendo transportado na vida de alguém, está faltando encher as botijas de novo. E as batalhas faz isso. Quanto mais você vai acumulando brasa sobre a tua cabeça, quando você ora,
Senhor. Porque o Deus que revela a ele, que conheceu o poder, ele sabe que só tem um Deus. Quando você vê alguém voltando para o lugar onde Deus tirou, é porque ele não quis, como Malaquias está dizendo, não quis seu caráter transformado. Não quis passar pelo eixo do Senhor. Não quis ficar na mão de Jeremias. Olha, profeta, o que tu vê? Eu vejo um vaso, um barro, e o vaso quebra, ele trinca, e eu faço de novo. Deus dizendo para ele: eu não troco o barro. Por que não troca? Porque você é o único. Deus não fez 2 e 3 de você. Ele não desistiu de você, ao menos que você queira. E se Deus quiser buscar aquela pessoa que um dia trocou ele e voltou para o primeiro lugar, se ele arrepender e quiser de novo o Senhor recebe ele de volta. Porque ele não muda, a sua misericórdia até 4.000 gerações em diante. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias, mas eu também vou te apresentar um Deus de justiça. Porque tem gente aproveitando do tempo de misericórdia do Senhor para fazer aquilo que quer. E Malaquias vai falar justamente isso. A mensagem de Malaquias para o povo naquela época era de restauração. Deus quer restaurar. E a restauração não é só intimidade. Deus ia restaurar todo o resto material. Mas por que Deus quer intimidade primeiro? Para você não idolatrar aquilo que você possui, irmãos. Para poder te dar você poder aquilo que você tanto pede. Um casamento, um filho, um emprego, a porta aberta, o sonho que você tem. Você não vem exaltar o sonho, mas vem exaltar quem é que fez. Ele começa então a confrontar aos sacerdotes do povo a sua descoberta, a falta de entregar o dízimo na casa do Senhor, os casamentos com idolatria, os casamentos mistos, mulher com mulher, homem com homem, e assim vai. Aí o profeta, considerado como o último naquele tempo, ele se encerra o Antigo Testamento.
criança, Ele que sustenta você no dia que você não tem força nenhuma. Você fala, hoje eu só estou pela graça. É pela graça mesmo, é porque Ele que dá a graça. Porque se for por você, se for pela tua força, se for pela circunstância, você não vai, paralisa. Você quer ficar deitada, dando lugar à depressão, dando lugar aos pensamentos ansiosos. Mas quando você se permitir pela graça, aceitar o Espírito Santo, a te ensinar como ser e viver, aí sim você vai viver a verdadeira plenitude. Deixa Ele te envolver por inteiro. Seja inteiro em Cristo Jesus. E se é fruto quebrado, Ele te levanta. Ele não mudou, Ele continua sendo o que Ele é. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer desta maneira, se não me engano, aleluia, que a cana trilhada ao fogo, que ainda fumega, não se apagará. Está dizendo para aqueles que caíram, afastaram, para aqueles que estão mortos na fé, e estão frios na fé, Deus está te ressuscitando de novo. Há um pavio ainda que fumega. Que pavio é esse? É a experiência que teve com Deus. Quando tem experiência, quando você se achega diante de Deus com a experiência que já teve, é fácil a chama se apegar. Porque você sabe o que Ele faz. Você não tem dúvida do que Ele faz. Mas você precisa se permitir, porque o Espírito Santo, Ele não jamais vai te obrigar a você a ser quem Ele não quer. O livramento é real. É por isso que Deus levanta profeta da terra. E é o último profeta a ser levantado. Não que hoje não tenha os profetas do Senhor, tem sim. Por isso a Bíblia fala, não menospreze os profetas dos senhores, alirai tudo e reteste. Mas aqui o Senhor está terminando a maneira de como comunicar com o povo através dos profetas. Porque Ele enviará um dentro do ventre da mulher, que traria, glórias a Deus, a oportunidade de falar com Ele a qualquer momento e a qualquer hora. Não precisaria de sacerdote para intermediar até o Senhor. Não precisaria de tempo, de tenda, de levar sacrifício até o alto do monte. Não precisaria levar o cordeiro. Jesus, Ele tem que é o cordeiro vivo. Jesus é o próprio altar. Jesus é o próprio sumo sacerdote. Ele é acima de todos. É por isso que Ele está criando aquele que vai fazer a liberdade física e espiritual. Aí você tem a oportunidade de estar aqui com Ele, na tua casa, no trabalho, na rua, na escola, no hospital, aonde você estiver. Você tem a liberdade, mas você não quer a liberdade que o Messias vem trazer. Você despreza. Hoje nós não temos voz para poder falar do Senhor, mas vai chegar um dia que a igreja vai ter que se calar e vai ter que buscar em espírito e em verdade. Agora só vai permanecer aqueles que querem totalmente a liberdade em Cristo Jesus. Então adore Ele hoje aqui, da glória a Ele todo dia da sua vida, porque não sabe o dia que vai chegar nesse momento em que nós não teremos a oportunidade de cultuar o nome do Senhor.
o marido não é convertido, a esposa não é, o filho não é, se abafa. Aonde você vê José se abafando no Egito? Aonde você vê Daniel se abafando lá na Babilônia? Você não vê? Aonde você vê Esther se abafando? Não! Todos os escolhidos do Senhor é encontrar abafa é Satanás. Ele se posiciona, ele vai pra cima, ele enfrenta, ele é ousado. Qual foi o dia que você fez um culto especial só você e Deus? Você jejuou todo dia, primeiro problema. Ora e consagra, faz campanha pela mesma pessoa. Deus está perguntando: qual foi o dia que tu feste para mim? Qual foi o dia que você foi buscar o íntimo comigo? Orou pela casa, orou pelo carro, orou pelo filho, orou pelo marido, pela esposa, orou por mendigo, orou por perdido, por aquele necessitado, orou pela saúde. Mas qual foi o dia que você jejuou e buscou somente por ele da tua vida? Qual foi? Porque nesse tempo de suspense é que eles estão vivendo antes da graça, que é o silêncio que eles estão vivendo. Malaquias está trazendo para eles o seguinte: agora está na hora de vocês se comportarem, de buscar a Deus de verdade. Está na hora de vocês entenderem que Elias, como estava trazendo sobre a cerca da promessa, como João Batista, que romperia o silêncio, marcando o fim da profecia do Antigo e Novo Evangelho do Testamento. Eu estou aqui para dizer para vocês que é necessário uma busca incessante, uma busca verdadeiramente verdadeira, você em Deus. E aí eu falo para você nessa noite, aonde eu li para você o versículo que Deus não muda, e aqui está um dos compromissos que Ele nunca mudou e foram nossos. O primeiro princípio que Deus nunca mudou, que porque desde o princípio em Gênesis, quando Ele fez a criação do mundo, e Ele diz em Gênesis 1, capítulo 25, 26, Ele diz desta maneira: e façamos o homem nossa imagem e semelhança. Glória a Deus, aleluia. Deus está trazendo desde o princípio a se relacionar-se com o homem. Deus nunca mudou, Ele sempre está chamando, Ele desceu no jardim do Éden para falar com Adão e Eva. Não é diferente hoje não. Deus te chama na madrugada pela meia-noite, Ele te chama às 10 da manhã. Já aconteceu de chamar às 2 e você não desperta. Você diz: estou cansado, não quero levantar agora, Senhor, me perdoa, mas eu vou dormir. E Deus está falando: eu quero relacionar com você, eu quero me revelar a você. Como quando você orar, você vai experimentar o meu poder. Eu vou te revelar, eu vou te sustentar, eu vou te animar. Glória a Deus. O segundo é a promessa que Ele nos fez, é que Deus nunca mudou. Todas as promessas que Deus fez aos seus escolhidos na Bíblia, Ele cumpriu. Abraão teve Isaac com Sara, aleluia. Isaac teve Esaú e Jacó com Raquel, aleluia. Jacó teve 12 filhos ali com Lia e com, glórias a Deus, me perdoa. Jacó teve filhos Isaac teve filhos com Rebeca, e teve Esaú e Jacó. Jacó teve filhos com Rebeca, glórias a Deus, aleluia. Casou-se, igreja, Isaac, glórias a Deus, casou-se com Rebeca, que teve Esaú e Jacó. Jacó casa com Raquel e tem também filhos com ela, mas também tem filhos com Lia. Veja que o Senhor escreve uma nova história para ele, quando o mundo conta a sua trajetória fiel, dizendo que ele sairia dele grande 12 tribos, que seria as suas nações, aonde o Senhor levaria a sua palavra sustentada. Deus também deu amo a Samuel, Deus também fez a vida de Esther, mudou o quadro da trajetória dela. Deixamos também que Deus muda a vida da história de Ruth junto com Noemi. Ela casa com Boaz, aleluia, e a sua geração continua essa
aquele que tem com Ele, aquele que decidiu literalmente criar uma aliança com Ele. Deus está dizendo: eu também tenho aliança contigo. O que Deus está dizendo claramente para mim e para você é: os teus problemas são os meus problemas, a tua dor são as minhas dores, a tua alegria é minha alegria, os teus inimigos também são meus inimigos. Se eu te abençoar, aqueles que te abençoar também abençoarei, e os que te abençoar eu amaldiçoarei. É uma aliança que Ele faz com Abraão e continua nas nossas vidas, porque Ele diz: glórias a Deus dessa maneira, ainda aqueles que tocaram meus destinos, ainda aqueles que tocaram aqueles que têm compromisso comigo. Aleluia. O sexto é a restauração. Deus, Ele sempre permaneceu na sua posição divina no seu trono. Ele sempre está com a palavra e poder e glória para restaurar e renovar. Quando Deus restaura, Ele pega a pessoa caída, quebrada, que não está na sua verdadeira plenitude. Deus levanta ele e traz sobre a vida dele um renovo espiritual. Esse renovo espiritual, Deus está dando a ele graça para continuar a jornada, o caminho que tem que ser chegado, até o dia que ele encontra o Senhor ainda. Glórias a Deus nessa terra, enquanto o Senhor não volta com o grande arrebatamento. Mas a virtude do Senhor vai dizer para ele: eu te animo a continuar. Para isso tem que estar nele, para isso tem que buscar a Ele, para isso tem que viver a sua palavra. O último, o sétimo, é a justiça dele. Porque o nosso Deus, Ele é amor. O nosso Deus, Ele é justiça também. E o nosso Deus, Ele é revelado na perfeita pessoa
acreditando que eu aprendi durante o treinamento. Para de olhar para o seu momento de espera, de silêncio de Deus, como se fosse castigo. Deus não está castigando você. Ele está preparando você para viver o cenário. Deus preparou o povo dele para viver o verdadeiro Messias, que era Jesus. E Jesus andou no meio do povo dele, mesmo assim ainda teve gente que teve incredulidade. Tiveram a oportunidade de tocar em Jesus e ainda decidiram duvidar que era Jesus. Deus vai falar, Jesus fala com os discípulos lá em João 14, em verso 6, quando Tomé, Pedro, eles perguntam, Pai, Jesus, queremos ver o Pai. Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Credes que quem me vê a mim, vê o Pai. A dificuldade deles era tão grande de crer que quem vê ele, vê o Pai ao mesmo tempo, porque eles dois são um. Aí ele reforça em João 10:30. Eu e o Pai somos um. O problema nunca foi Deus, o problema nunca foi o tempo de espera, o problema foi como é que se comporta na espera. O problema está no meio da sua cruz e do compromisso de permanecer, crendo que Ele vai fazer. E Deus te convida nessa noite, volta a se comportar no início, quando começou a caminhar, porque eu vou fazer no meu tempo e na minha hora. Eu estou te preparando, estou forjando o teu caráter, estou preparando você para o cenário que está pronto. A salvação sempre existiu no meio da tua casa, na tua família. O filho que tu espera ser gerado sempre existiu, já tem até um nome no céu. Tudo já está criado pelo poder de Deus, porque ainda não manifestou na terra, Stephen, porque você não está na posição que Ele quer. Porque se seu coração estiver voltado pelo cenário que já está pronto, aí sim que você deixa de ter intimidade com Ele. Mas hoje eu vou profetizar na tua vida um coração humilde, para você manifestar o que é do céu na terra para você viver. Levanta a tua mão que eu vou profetizar e entrega em nome de Jesus. Meu Deus, como servo do Senhor, eu profetizo a unidade dos nossos corações, porque este povo vai buscar como nunca, vai orar como nunca, viverá o primeiro amor como nunca, aceitará viver a verdadeira plenitude no nome do Senhor como nunca. Meu Pai, eu declaro em nome de Jesus a humildade para não se apegar naquilo que o cenário já está pronto, mas entender que o cenário glorifica o seu nome, e assim Ele receberá da sua parte na intimidade, permanecerá viva como nunca. O cenário não roubará a intimidade, mas pelo contrário vai se fortalecer mais ainda no teu nome. Eu profetizo no nome de Jesus. Você que crê, diga amém, e pode aplaudir no nome do Senhor Jesus. Eu quero saber que nessa noite, você que entendeu que Deus quer de você o primeiro amor, e que ainda não se posicionou diante de Jesus, e quer aceitar como Salvador da sua vida, levante a tua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que quer a Cristo nessa noite, quer aceitar a Ele como Salvador da sua vida? Levante tuas mãos que eu vou orar por você. Tem alguém? Não tem? Que o Senhor te deu outra oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tem um irmão ali, ó. Glória a Deus. Te aceitou? Outras vezes. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Traz ele, por favor. Deixa eu orar por você. Como você chama? Duna. Feche os seus olhos, Duna. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, trouxe o Duna hoje aqui nesta noite, e eu creio na libertação, como está escrito em João, capítulo 1, João 1, capítulo 1, verso 7. Pelo sangue de Jesus que purifica o homem de todo pecado. Meu Pai, eu peço agora o teu sangue, passa no sangue dele agora, purifica ele agora, Senhor, purifica ele, Senhor.
Deus. Então, em voz da libertação em nome de Jesus, passa a palavra para a irmã novamente, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, estarei orando por vocês na minha madrugada também.